Oi, gente, eu sou a Bia. E eu sou o Flecha. E hoje a gente vai falar sobre como o açúcar quase acabou com o nosso relacionamento. E também a gente vai trazer como que você pode fazer na sua vida para você recuperar a disposição, ter mais energia e a sua conexão, principalmente no relacionamento, para você ter uma vida mais extraordinariamente comum, com mais estabilidade e emocionalmente rica. E eu acredito que esse primeiro ponto aí Fiquei pra gente animada. começar. Fiquei animada também, bagunça. Esse tema, esse título é mais um chamariz aí pra vocês. Nosso relacionamento não quase acabou, mas com certeza, se nós seguíssemos no ritmo que a gente estava, com certeza iria desgastar muito nosso relacionamento com o tempo e, logicamente, o desdobramento a gente não ia saber qual que era. E o mais legal, gente, é que a gente teve essa oportunidade de ficar mais ou menos uns 40 dias comendo açúcar todo dia. Só que a gente veio de um tempo sem esse alimento, sem essa fuga muito grande. Então, eu não, nem tanto, né? Mas o Felipe tava há 1 ano sem comer açúcar, eu tava há 4 meses. E a gente achou que a gente ia comer um negócio que a gente tinha combinado desde a minha gestação e nunca tinha tido a oportunidade. E aí a gente, amor, vamos lá? Vamos. Aí a gente comeu, daí a gente, não, Vamos super comer de mais um pouquinho, boa. vamos comer mais um pouquinho, aí, Não, mas vamos primeiro a comer. gente ficou iludido. A gente Sim, falou, não, nem é tão bom, não é nem tão vamos, bom. nem vamos nada. Mas Aí aí depois, um sorvete. mas é que aí entra o ponto de que quando eu não tava comendo, meu pensamento era, pô, já faz 1 ano que eu não tô comendo, não faz sentido eu comer isso. E aí quando eu já tinha comido a pipoca no cinema, que a gente foi, aí teve um dia que a gente tava na praia e tal, a gente tinha comido um pastelzinho na beira, falou, vamos tomar um sorvetinho? Aí tomou um sorvete. Aí ela, ai, nossa, eu tô com vontade de comer, fazer um pavê pra gente e tal. Ela foi lá e fez. A gente comeu um dia, aí depois já chegou o Natal, e aí já chegou o Ano Novo, já chegou as festas, já chegou a família, e já chegou. E a gente foi deixando isso. Só que a gente sentiu no dia a dia, né, amor, a questão da falta de libido, da falta de disposição. Eu acredito que esses dois pontos foram o que mais atrapalhou no meu ponto de vista. E que o mais legal, gente, é que quando a gente tá falando de um vício como o açúcar, a gente fala também do quanto é silencioso, o quanto a gente acha normal a gente viver sem disposição, a gente viver sem libido, a gente ficar com preguiça de fazer as coisas o tempo todo. A gente acaba achando que a gente é preguiçoso, mas na verdade é falta de disposição, porque a gente muitas vezes não entende como o nosso corpo funciona, a gente não entende como ele é um órgão complexo, então quando a gente coloca determinadas coisas no nosso corpo, como ele vai metabolizar, como ele vai reagir, e a gente acha que a gente é preguiçoso. Ai, não, eu não Exatamente. sei o que tá acontecendo comigo. E é muito complicado, porque a gente vai reparando ali no dia a dia, tu não tem de fato energia para fazer as coisas. A gente até, Só se come um docinho. dentro do produto que a gente está desenvolvendo, a gente vai falar muito sobre a questão da energia, não da vida saudável, teoricamente, da vida com energia, com disposição, porque a nossa alimentação, a forma como a gente escolheu se alimentar, a razão pela qual a gente decidiu cortar o açúcar novamente da nossa vida, é realmente não por uma questão estética somente. Claro que isso ajuda muito, mas definitivamente não é a nossa prioridade, mas sim a disposição, porque quando a gente não tem disposição, a gente fica com preguiça de fazer qualquer coisa, de sair de casa, de fazer algo pro outro, de De ficar agradar o outro, comicente. de às vezes levantar da cama, assim, tipo, de levantar do sofá, passar um domingo inteiro morgado, aí um dia lindo na rua, e tu fica, nossa. E a própria conexão da relação ali, a falta de libido, tudo isso vai afastando o relacionamento. Exatamente. O mais doido é que se eu, naquele momento, tivesse a oportunidade de ver os resultados depois de 40 dias comendo doce, eu não teria comido. Então, muitas vezes a gente acha que, é só uma coisinha aqui e a gente não vê o estrago daquilo. Então, o mais importante dentro desse vídeo do que a gente deseja realmente passar é que para você ter mais disposição no seu dia a dia, muitas vezes você vai ter que abdicar de coisas que para você naquele momento te geram muito mais prazer. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fiquei sem açúcar antes da gente voltar, esses 4 meses, imagina, eu sou mãe de uma criança de 2 anos que exige de mim muita disposição, muita energia. Eu tenho que ficar com ele ali embaixo no prédio, fazendo coisas o tempo todo. Quando a gente tá na Porque ele praia, não eu vai fico. pra creche, porque ele não consome nada de tela, de celular, então ele precisa de muita atenção. Ele precisa de muita atenção. Então, eu cheguei num momento da minha vida que eu não tava mais aguentando não ter disposição, me sentir preguiçosa, não conseguia nem ter coisas básicas. E esses dias eu tava vendo
uma Nutri, que ela é minha cliente, e ela trabalha com a dieta cetogênica, carnívora, enfim. E ela falou isso, que os pacientes dela, muitas vezes, achavam que era preguiça, mas na verdade era só porque ela consumia muito carboidrato, muito açúcar e já era. Mas tudo nos ensina. O que esse período nos ensinou é que a próxima vez, que nem sei se vai ter, a gente vai ficar atento. Porque eu, depois desses 40 dias, não quero mais isso pra minha vida. É que a gente precisa entender, até um ponto que tu falou, amor, pegar um gancho foi, se eu pudesse ver o desdobramento de todas essas coisas, a gente teria escolhido não. Por isso que a gente já falou aqui dentro do nosso canal, isso é uma coisa que a gente vai reforçar dentro do nosso produto, de tu ter o teu personagem, o teu alter ego, aquele teu eu, que quando tu for tomar uma atitude, tu tem que pensar, isso me aproxima ou isso me afasta do meu objetivo? E não é só o objetivo de shape, é o objetivo de dia a dia, é o objetivo de saúde, é o objetivo de energia, de disposição, de quem tu quer se tornar. Você tem que entender. Eu, quando decidi parar de comer açúcar, foi sim por uma questão estética, porque eu estava muito acima do peso, mas foi também porque eu decidi mudar o meu hábito alimentar, eu decidi mudar a minha forma como eu enxergava a comida. E aí isso vai até uma coisa que eu acredito muito que quando a gente quer mudar, principalmente essa questão de corpo, de disposição, a gente não precisa adicionar coisas novas, a gente precisa tirar coisas. Exatamente. Tira aquilo que te faz mal. Então, a gente não mudou nada teoricamente, a gente só não tirou as acrescentou coisas. nada de novo. Eu vou fazer uma estratégia mirabolante onde eu vou adicionar um monte de coisa. Tira o não, que te faz mal. Tira o que te faz mal. A gente até vai fazer um vídeo específico pra isso, como tirar as coisas que te fazem mal. Mas o mais importante é que relação boa, vida boa, exige critério. Se você tá cansada de não ter disposição, de não ter uma presença, não ter conexão com o seu parceiro, tu precisa ter critérios para realmente aguentar, principalmente a fase da abstinência, né, amor? Nossa. Porque quando você tem o hábito de fazer algo e você decide tirar isso da tua vida, a tua identidade, ela precisa ser sustentada baseada naquele personagem. Por isso que dentro do nosso produto, a gente vai falar sobre como criar um personagem que te dê não só um resultado, mas também diminua a cobrança, tenha mais paz de espírito, mais satisfação e seja mais voltado para a parte do ser, do emocional, e não por ter, porque o corpo, o dinheiro, as coisas são só uma consequência de como você tá internamente. E por Então isso que a foca gente vai nisso falar, primeiro. por isso que a gente vai falar muito sobre a questão da estabilidade, né? Esse ponto ele é muito importante, que é sair daquela montanha russa de vai, não vai, para, continua, vai, essa instabilidade, e que acaba nos gerando muitas vezes, porque quando a gente se propõe, eu vou parar de comer o açúcar, por exemplo, e aí tem um dia que tu tá muito cansado, e aí tu pensa, mas eu mereço ali um docinho. E aí você come e junto vem aquele arrependimento de tu saber que aquilo ali vai te fazer mal, que aquilo ali vai se desdobrar, né? E aí que é o ciclo vicioso, né? Tipo, tu tá muito cansado, daí tu vai lá pro docinho, aí esse docinho, ele te drena muito mais energia, porque muitas vezes teu corpo não tá, não consegue mais corresponder ao tanto de coisa que você coloca nele, porque aquela coisa, né, da indústria do bem-estar, que você coloca cafeína, depois coloca melatonina, daí você coloca não sei o que, daí suplementa, então, tipo, é tanta coisa que estão inventando pra você ter uma vida boa, pra você colocar um monte de coisa, que na verdade é só você tirar. Tira as coisas. E aqui dentro desse canal, eu acho que a maior lição que a gente pode passar pra vocês é: tire as coisas. Para de tentar ficar adicionando rótulos, adicionando itens na sua rotina. Começa tirando o básico. Começa reduzindo. É que se for pensar, come bem, dorme bem e simples, né? Exatamente. Tu vai ter disposição, porque entra aquela questão, né, amor? As relações muitas vezes elas morrem pela preguiça, né? Pela preguiça de fazer as coisas acontecerem dentro da relação, porque não tem jeito, galera. Ter um bom relacionamento vai sim te exigir disposição, vai te exigir sair daquela zona de conforto, porque é aquela clássica, né? Para conquistar, você faz muitos movimentos e depois para manter não se faz nada. Então, até lembrei de uma coisa, amor, desculpa te interromper, mas daquele fato de que a tua mãe teve um ex-marido que falou que perdeu ela por preguiça. Sim. Eu tenho um cliente que eu comecei a atender agora que ele tem dificuldade de resolver os assuntos, e aí a gente fez uma neutralização para conseguir ele conseguir se expor cada vez mais, porque ele tinha medo do confronto e também uma certa preguiça. E o mais doido é que
Por exemplo, quando a gente quer resolver alguma coisa e a gente fica horas conversando sobre essa coisa. Cara, muitas vezes é muito mais cômodo você ficar ali de boa, esperar aquela estremecida passar. E aí, muitas vezes, de esperar essa estremecida passar, você entra em um hábito de, tipo, deixar as coisas de lado. E aí você não exercita essa disposição de resolver, de agradar, de facilitar o relacionamento mútuo. E até aquela questão que me veio na cabeça foi que quando você está indisposto, você também fica mais impaciente com o outro. Nossa, muito mais. E aí é uma bola de neve infinita negativa. Então você precisa entender o que você quer de fato para sua vida. Porque ao mesmo tempo ficar sem comer o doce, que é muito gostoso e muito prazeroso, e com o tempo você perde. Eu já tinha perdido esse costume, eu já tinha perdido o hábito. Lógico, tu olha as coisas, tu tem vontade de comer, mas isso aí é uma coisa assim, normal. Não é que nem na minha primeira semana, quando eu parei de comer ali, que eu tava, assim, comendo os rebocos da parede. Então, o desdobramento de estou indisposto, eu fico brabo que eu estou indisposto, e aí eu fico impaciente, eu fico brabo porque eu estou impaciente. Então, é uma série de sentimentos ruins que acaba atrapalhando a relação. Por quê? Porque aí tu fica mais intolerante com a pessoa que está do teu lado. E aí, consequentemente, intolerante, você vai... como é que se diz? Como é que a palavra é? Descontar na pessoa que está do seu lado. E, logicamente, a pessoa do seu lado também pode descontar de volta em você. E aí vocês vão brigar, e aí se afasta. E aí isso vai baixar a libido, porque, pelo menos pra mim, né? Eu vou falar literalmente pra mim. Eu preciso que a gente esteja bem alinhado, que a gente esteja de alguma maneira com boas conversas e tal. Não é simplesmente só chegar lá e fazer e acabou, entendeu? Porque pra nós, mecânica. na nossa relação, sempre foi a conversa um pilar muito importante. Então, se a gente não tá bem, se a gente não tá conversando, se a gente não tá se falando, se a gente tá brigado, a gente não camufla, o que é muito normal em relacionamentos, né? Usar o sexo como uma válvula de, nossa, agora tá tudo bem, a gente transou, tá tudo bem. É aquele, depois o sexo de reconciliação. Então, quando você decide ter mais disposição e energia na sua vida, você com certeza vai ter uma vida mais estável e uma vida emocionalmente muito mais rica, porque de fato você vai conseguir ter disposição e energia para fazer as coisas. E acredito que, se você não tiver mais nada pra gente finalizar, eu sinto que a gente decidiu falar sobre isso porque o açúcar, ele tá na vida de todo mundo. Sim. É muito raro você ver alguém que não come açúcar. Sempre tem um docinho, sempre tem alguma coisa. Se não tem açúcar, tem um monte de adoçante, tal, tal, tal. E essas coisas, elas, por mais que sejam pequenas, que a gente considere pequenas porque a gente não estuda, porque a gente não tem dimensão do que aquilo tá fazendo na nossa vida, elas não são detalhes. Elas são tão importantes, elas são tão... como que é, amor, aquela palavra? Elas são tão traiçoeiras que, se você não percebe o que você tá fazendo com o teu dia a dia, com a tua rotina, você perde a sua autoestima, você perde a conexão, você perde a tua disposição, e depois tu fica assim, mas eu não sei o que aconteceu comigo, eu acho que eu tô ficando velha, eu acho que não sei o quê. E na verdade não, porque os detalhes são tão importantes que não deveriam ser chamados de detalhes. Se você quer ter disposição, se você quer ter vida, e principalmente ter uma vida emocionalmente rica, tira as coisas que te fazem mal. E você pode ter certeza que o açúcar, por mais que, gente, olha, eu amo doce, eu amo pavê, eu amo tudo, eu amo açúcar. Só que isso me fez mal. E a gente pode, amor, pra finalizar, até relacionar isso a um relacionamento. Porque às vezes a gente tá dentro de um relacionamento que a gente ama a pessoa, que a gente acha que tá fazendo bem, mas essa pessoa, ela tá, tipo, te tirando tudo. E isso é o açúcar. Isso me lembra uma frase que minha mãe me falou uma vez. E é a correspondência. Não ame pessoas. Ame aquilo que elas te fazem sentir. Então, isso casa exatamente pra dentro no açúcar. Não ame o açúcar. Ame o que ele te faz sentir. Ele te faz sentir mal. Então, tipo assim, não ame isso. Então, se tu sabe que é algo que vai te fazer mal, entenda, cuide de você, se valorize em relação a isso. É uma coisa tão boba, mas pra mim, de verdade, gente, é uma mudança de vida muito significativa quando você começa a cuidar da sua energia, pra você ter disposição. Ela, principalmente, durante muito tempo, teve muito indisposta. Eu, durante um momento, decidi mudar minha alimentação exatamente por isso, porque chegava meio-dia ali, almoçava, comia um monte de carboidrato, comia assim que nem um animal, e aí depois ficava... A nossa ideia aqui não é falar sobre nutrição. Exatamente, tá? jamais. Só para reforçar aqui energia. Esse ponto. É sobre a nossa energia e como a gente faz aqui, de fato, e funciona pra gente, e que a gente entende, logicamente, que
E o mais legal disso, do que a gente entende e o que a gente tá tentando passar, é que o nosso objetivo é fazer você ter uma vida extraordinariamente comum, emocionalmente rica. Sabe por quê? Porque quando você tem disposição, você consegue enxergar o extraordinário no comum. Você consegue ter mais tesão pelas coisas comuns. Pela vida. Tu não precisa de muitos estímulos. E esse é o ponto. A gente não tá falando pra você ter shape, pra você ter alta performance. Não. Isso é sobre algo que vai além. A energia que a gente fica quando a gente cuida da nossa alimentação, cuida da nossa água, cuida do nosso estado mental, é outra. Porque a vida ela é simples, gente. A gente que complica. Totalmente. Cara, quando que foi que a gente perdeu o hábito de comer comida de verdade e começamos a fazer um monte de coisa que é de mentira? Total. Tipo, vamos voltar pro simples pra poder enxergar, de fato, essa vida no comum. Prazer no cotidiano. Exatamente. É isso aí. Isso. Valeu. Beijo. Até mais. Fiquem com Deus.